No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante difundido, debatido no YouTube, nas redes sociais. Vamos falar sobre hábitos. Mas eu vou falar de um ponto muito interessante que eu nunca vi ninguém falar, inclusive, sobre a questão do hábito, que é o silencioso perigo dos hábitos ocultos. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui para a galera. Então, eu sou Alan Salomão, do Vida Inabalável, e eu ajudo pessoas a resolverem suas demandas a partir da reprogramação mental. Então vamos lá, vamos mergulhar. Nós vamos falar então sobre hábitos ocultos. No senso comum, o que rola? Todo mundo sabe o que é um hábito, ou seja, a repetição de um comportamento. Tem até um vídeo que eu já fiz aí, você pode olhar na descrição, onde nós falamos sobre mudança de hábito, o ponto fraco que existe na mudança de hábito. Você pode dar uma sacada aí nesse vídeo que está muito interessante também. Mas do ponto de vista comum, todo mundo sabe o que é um hábito, né? Por exemplo, escovar dente. Eu, por exemplo, tomo banho. Eu, pelo menos, tomo 3 banhos por dia, né? Toma banho todo dia, pelo menos? Não dá um perdido, não dá aquele... Né? Porque tem gente que dá um perdido, né? Mas, enfim, a gente... Né, nós temos esses hábitos, mas que quando a gente pergunta a pessoa lembra logo, escovar dente, tomar banho, enfim, né, praticar sexo todo dia. Não é o caso de vocês dois, enfim, por aí vai. E geralmente, a gente lembra dos hábitos que são bons e raramente lembramos dos hábitos indesejáveis. Tem essa pegada também. Então, no fundo, se a gente for parar para pensar, nós temos alguns hábitos que são indesejáveis. Quer ver um exemplo? Eu me lembro, quando eu ia escovar os dentes, quando eu era criança, adolescente, até mais ou menos no início da vida adulta, eu tinha o hábito de que eu tirava a pasta, colocava na escova, botava debaixo, abria a torneira, dava aquela molhada ali na cabeça da escova, começava a escovar a parada e tal, e deixava a torneira aberta enquanto eu estava escovando os dentes. Isso era um hábito. Só que eu não me dava conta de que eu estava desperdiçando água. Eu só fui tirar isso muito tempo depois que eu vi e perceber que aquilo ali não era um hábito bom, era um hábito ruim, eu estava desperdiçando água. Assim como eu falei desse exemplo que é simples, todos nós temos alguns hábitos que são indesejáveis, só que a gente nem se dá conta disso. Quer ver, por exemplo, pessoas que têm o hábito de criticar as outras pessoas que têm o hábito de reclamar, pessoas que têm o hábito de não agradecer, outras que têm o hábito de utilizar muita tecnologia. Então elas têm esse comportamento, possuem esse comportamento desses hábitos que não são tão bons, só que elas não percebem. E aí vem a ideia do que seja o hábito oculto. O que é o hábito oculto? O hábito oculto são hábitos, ou é aquele hábito que é repetido, é um comportamento repetido, só que a gente não se dá conta, a gente não tem a plena percepção, uma clara percepção daquele comportamento. Mesmo que a gente saiba que a gente está vivenciando aquilo ali, mas ele está tão imbricado na gente que a gente não consegue perceber que ele é um hábito ruim, que ele é um hábito indesejável, destrutivo. Então, eita, eu acho que eu baguncei o áudio aqui, mas vai assim mesmo. Vocês sabem que eu gosto muito de futebol, né? Então a gente assiste futebol, até juntos, né? A gente assiste futebol quarta-feira, Campeonato Brasileiro tem quarta e domingo, as quartas e domingo, pelo menos como é hoje, né? E o que acontece? Toda vez que eu vou assistir um jogo de futebol, eu tinha como hábito fazer o quê? Pegava um salame, cortava uns pedacinhos de salame, botava uma azeitona, pegava um amendoim, jogava uma pimenta calabresa por cima. Deu água na boca agora. Botava umas 3 ou 4 latinhas de cerveja e ia ver o jogo. Nesse hábito que eu tinha, que para mim era um hábito inofensivo, só que eu fazia isso todas as quartas e todos os domingos, quarta e domingo. Isso durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 8 anos, fazendo a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Um dia eu percebi que eu estava sentindo muitas dores de cabeça, dor de cabeça direto. Tentava de um jeito, tentava do outro, eu falei, vou procurar uma ajuda profissional. Fui a um médico, e o médico, ele era, além de ser médico, ele era também nutrólogo. Então ele tinha um tipo de abordagem diferente, e a gente fez os exames e tudo, e ele detectou que o meu fígado estava intoxicado. Ele falou, você tá muito intoxicado. E detalhe, tá? Eu achava que a minha alimentação era super saudável, porque eu sempre comi muita fruta, verdura,
legumes e tudo, bebia muita água, até hoje, né, faço isso. Só que esse hábito, para mim, era um hábito oculto. Eu não percebia que isso era prejudicial à minha saúde. Eu era exatamente por conta dessa quantidade de condimento que eu comia, né, de embutidos, mais o álcool, e fora, além disso, outras alimentações que eu tinha também, né, por exemplo, eu comia pipoca toda sexta com sazon em cima. Então, tudo isso ao mesmo tempo, olha que hábito desgramado. E eu não sabia que isso ia me prejudicar. Para mim era oculto, eu não achava que eu estava fazendo uma coisa ruim para mim. Saca? Então isso é um hábito oculto. E aí sim, aí eu fiz os exames, detectou, tive que mudar toda a minha alimentação, retirar esse hábito. E o médico, eu me lembro que ele falou assim, ó, nós vamos esvaziar a sua lixeira toda. Depois você controla. Agora não enche ela de vez, não. Ele ainda falou assim, você vai controlando aí esse lixo no seu corpo. Eu falei, tá massa, doutor. Aí fiz o tratamento, deu tudo certo. E depois disso, as dores de cabeça diminuíram, assim, 98%. É incrível como isso como que um hábito oculto que a gente não percebe o que ele faz na gente. Bom, e uma outra categoria que é muito importante, aí eu quero que vocês fiquem bem espertos com isso, que é o que eu chamo de não hábito. Vou repetir, o não hábito, não hábito. O que é o não hábito? O não hábito é aquele comportamento que você não faz, ou seja, você não faz aquilo, mas deveria fazer. Então, por exemplo, não beber água. A pessoa, ela não elogiar os outros. É um hábito que a pessoa tem de não elogiar, ela só critica. Um outro não hábito, não agradecer. Tem gente que é muito ingrato, então não tem o costume de agradecer. Só que são tipos de não hábitos que você nem se liga, cara. Você nem percebe que você não está fazendo essa coisa. Então, são dois tipos de hábitos ocultos que eu estou trazendo aqui. Esse não hábito, que é aquilo que você não faz e deveria fazer, e aquilo que você faz que te prejudica e que você não percebe, porque esse negócio está tão enraizado em você que você não tem noção disto, né? Qual é o grande perigo? Qual é o silencioso perigo desses hábitos ocultos? Voltando à pergunta lá do início do vídeo, né, que eu estou falando, eu disse que tem um perigo silencioso que são esses hábitos ocultos. Então, é o quê? Existe nesses hábitos, eu já dei essa pista, mas existe nesses hábitos uma invisibilidade, ou, melhor falando, uma insensibilidade. Então, são hábitos que tiram de nós essa sensação de a gente estar no controle dele. É como se fosse um hábito invisível, silencioso. E a gente não tem essa senso-percepção dele. E aí, o grande perigo é que isso só aparece em forma, ele só vai se materializar, na verdade, em forma de um resultado, ou a gente pode chamar de sintoma. Ele só vai aparecer para você, para mim, no formato de um sintoma. Um resultado que não é muito bacana. Que no meu caso lá, que eu estava contando a história do futebol, ele apareceu em formato de dor de cabeça. Um mau hábito que eu tinha que aparecer em formato de dor de cabeça. Então, o silencioso perigo do hábito oculto é isso. Porque ele só vai aparecer na tua vida quando você tiver um processo sintomático. E aí o que eu estou chamando de sintoma não é doença. É qualquer coisa que materialize um hábito ruim. Por exemplo, a pessoa come o tempo todo comida que não é boa, depois de um tempo ela vai estar gorda, ela vai estar intoxicada. Você não estuda, então ao longo do tempo você vai estar menos culto e por aí vai. Então o sintoma é o resultado que você tem através do que eu estou chamando de o perigo, né, que tem nesses hábitos ocultos. É como, por exemplo, a pessoa que toma sol. Então a mulher gosta muito disso, vai pra praia. Também tem uns homens assim como o Chiba, acho que ele é chegado a ficar ali assando no sol. Então assim, a pessoa que gosta de tomar sol, existe a radiação solar. Ela não percebe essa parada. Ela só vai perceber isso lá na frente, quando estiver rolando um melasma, né, ou um câncer de pele. Porque o troço, eu não queria nem dar esse exemplo, né, tenebroso, mas é só para exemplificar, assim, de que às vezes você tem um hábito que você não percebe que faz e que ele vai gerar um resultado muito ruim para você lá na frente. Como ele é silencioso, ele é oculto, invisível, ele só vai se materializar no formato de sintoma. Infelizmente, esse é o papo, né? Qual é a ideia aqui? Qual é a pegada? A pegada é a gente, novamente,
identificar quais são esses hábitos ocultos. Todos nós temos essa parada. E a partir disso, alterar os códigos-fontes. Eu falei de código-fonte lá no outro vídeo, eu falo de hábito, né, qual é o grande ponto fraco na mudança de hábito. Tem esse vídeo, dá uma assistida aí, você vai gostar desse vídeo, tá muito massa também. Eu falei disso lá, mas o código-fonte é o quê? São as suas ideias mais profundas, as suas crenças mais enraizadas, que são esses códigos, esses comandos que determinam o que você deve fazer ou não. E quando você quer mudar um hábito, eles de fato dão uma impulsionada para isso. Então, qual é a ideia? É você identificar os seus hábitos, quais são os seus hábitos ocultos, e depois você alterar os códigos-fontes que dão base a esses hábitos que são ocultos. Esse é o papo. Porque na nossa prática da vida cotidiana é isso que rola. Nós temos, né, muitos hábitos que são ocultos. Nós temos no fundo um conjunto, um combo de hábitos que a gente nem se dá conta, cara. Entendeu? A gente nem se dá conta que tem. E aí, como eu tava falando ali, tipo, reclamar. Será que a gente reclama? Você conhece alguém que reclama muito e ela nem percebe que reclama? Negativistas também. Isso, então. Será que você reclama muito? Você é uma pessoa que fala mal dos outros? Tem gente que tem esse hábito, velho, oculto. Ela fala mal das outras pessoas o tempo todo, mas ela não percebe isso. Não é nem culpa da pessoa, ela tá tão imbricada nessa parada que ela nem percebe. A serra elétrica de novo. Então, a grande sacada, o grande pulo do gato aqui na parada é essa, ou seja, você tem que inspecionar esses hábitos ocultos, alterar o código-fonte dele, mas antes disso, a pessoa tem que admitir que ela tem esse hábito oculto, que não é uma coisa tão simples de se fazer. É muito complicado para a pessoa admitir que ela tem um hábito oculto, como, por exemplo, de reclamar. Para ela admitir essa parada é complicado, né? Vou dar um exemplo bem simples, assim. Quando a pessoa ela tem mau hálito, por exemplo, o cara tem um bafão lá, tem um bafo. O nariz dele está tão perto da boca que ele não consegue perceber que ele tem mau hálito. Só quem está do lado de fora percebe a parada, porque está tão imbricado na pessoa, o olfato ali, que a pessoa não percebe que ela tem mau hálito. Véio. Então é a mesma coisa a parada do hábito, dos hábitos ocultos, a mesma coisa. Então ela não percebe que tem esse mau hábito. A sacada é, então, vamos lá, identificar esses hábitos ocultos, né, admitir isso, admitir que tem essa parada aí, e fazer uma reconfiguração lá dos códigos fonte, né, para mudar esses hábitos, tanto para tirar quanto para instalar, enfim. É isso. Nesse vídeo a parada foi essa, você já entendeu que o grande perigo, né, o silencioso perigo dos hábitos ocultos, de fato, é o fato dele ser silencioso, e que você só consegue ver isso materializado em sintomas, e que você precisa identificar esses códigos para fazer, admitir isso, admitir que você tem esses hábitos ocultos para você mesmo e alterar esses códigos, e aí assim você consegue modificar o seu comportamento frente a isso. Se isso fez sentido para você e se você quer aprofundar um pouco mais sobre esse lance do código-fonte, faz o seguinte, clica no link aí embaixo ou algum botão que vai aparecer aí no vídeo e aí você vai fazer um teste que eu estou chamando de teste de identificação de código-fonte. Você vai lá, é rapidinho, 2 minutinhos a parada, você clica e aí você vai ter uma ideia de como fazer uma investigação do seu código-fonte em relação a um determinado assunto, porque aí não vai dar para você fazer um mapeamento geral aqui nesse teste, mas já vai dar para você ter uma ideia de como que funciona e serve de modelo para você identificar outros códigos em relação a outras áreas. Então vai lá, faz esse teste, está bem bacana, está super simples, ele é bem interativo, tá bom? Então vamos finalizar, se você gostou desse vídeo, como é que é? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha, faz aquele comentáriozinho aí para que o YouTube e as redes sociais espalhem, envia esse vídeo para alguém que você acha que vai ajudar, que esse conteúdo vai ajudar, mas também só envie se for de coração, tá bem? Valeu, é isso. Transforme-se, liberte-se, o conhecimento é libertador. Tchau!